Vou começar, então, agradecendo a pessoa que a gente vai convidar hoje, a professora Rosângela. Ela é uma parceira muito, muito, muito importante para nós aqui na Iniciativa Mira. Ela nos ajuda desde o princípio com seus conselhos, com as suas vivências. Ela tem tudo que a gente gostaria de ter, que é a vivência campo. O nome dela é Rosângela Poleto, ela é formada em medicina veterinária. Atualmente, é professora do Instituto Federal, obrigado por colocar ela na tela, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e também faz parte do corpo da Certified Human. Consegue nos ouvir bem, professora Rosângela? Boa tarde, estou ouvindo sim, Thay. Estamos ouvindo? Tranquilo? Sim, sim, estamos te ouvindo. É uma honra Tá, tê-la aqui, por favor, o tempo é seu. tá bom, Thay. Eu que agradeço, né, essa oportunidade imensa de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento nosso e agradeço a vocês também, porque eu acho que é uma troca de experiências e uma troca de conhecimentos constantes que nós temos. Então, realmente é um prazer aí tê-los tão próximos e aí a gente está contribuindo um pouquinho com essa área tão importante que é essa expansão, né, dos sistemas alternativos de produção de galinhas de postura. O que eu tenho para apresentar para vocês hoje, eu tenho uma apresentação, me foi incumbido 20 minutos para essa apresentação, eu vou tentar me manter no tempo, né? Eu já posso, não sei, compartilhar minha apresentação aqui? Pode sim. Tá. Só a gente tá passando, né? Tá passando a apresentação para vocês? Tá sim, professora. Tá ótimo, então. Bem, o que me foi, então, incumbido para conversar um pouco, né, e fazer, digamos assim, um pouco da abertura desse evento, mas não seria abertura, enfim, introduzir um pouco dos pontos críticos, né, de manejo de sistemas livres de gaiola, e eu faço isso com o maior prazer. O que eu gostaria de trazer para iniciar a nossa fala, e aí logo já vou entrar para a parte prática, é demonstrar a vocês que tem sido muito uma quebra de paradigmas para o que nós temos nos sistemas convencionais, né? O sistema em gaiola, para quem faz essa transição, para quem muda para essa transição. E eu posso dizer para vocês assim que não é simplesmente tirar uma galinha da gaiola e soltá-las no galpão, né? Existem desafios, existem cuidados com certos manejos que talvez não se teria, digamos, antes, porque não se tem essa percepção. A ave é a mesma galinha, as mesmas necessidades que a galinha da gaiola tem, é a mesma que a nossa galinha solta tem, né? Então, nós temos aí muitas vezes que buscar outras dinâmicas e outra forma de visão do campo quando nós pensamos em sistemas livres de gaiola, né? E um ponto extremamente crítico, que não se faz menos na gaiola, mas se torna ainda mais crítico nos sistemas livres de gaiola, é tentar entender a causa, porque, obviamente, quando nós temos um problema instaurado, desencadeado, como nós temos os animais convivendo num grupo aí de 5.000, 5.000, 10.000 aves dentro do galpão, muitas vezes acaba se tendo consequências um pouco mais abrangentes, né, para ter que se trabalhar depois, certo? Então, o que nós temos aqui? Passando para o próximo slide, eu trabalhei um pouco na divisão de alguns pontos críticos do referencial, inclusive, que nós temos no Certify Humane, né, como bem havia mencionado, eu estou com o Certify Humane já desde 2005 e acompanhei todo o processo de evolução e hoje também faço parte do comitê científico. Então, assim, eu vou trazer para vocês um pouco dos pontos críticos em cada um dos tópicos que nós temos dentro do referencial, começando pela nutrição. Obviamente, em função do tempo, eu tentei enxugar ao máximo alguns dos pontos críticos que estão dentro da minha percepção, da minha vivência, do meu conhecimento, tá? Então, primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês aqui, quando a gente fala em nutrição, nós temos que pensar não somente na qualidade da dieta que é fornecida aos animais, né? Hoje nós temos zootecnistas, veterinários, agrônomos exímios da nutrição animal e nós sabemos o que precisamos formular na ração das nossas aves, desde o dia 1 até bem o final do ciclo de postura. Mas nós temos, quando nós pensamos na questão do bem-estar animal, nós temos que ir aquém disso. Nós temos que observar a quantidade, o espaço, a manutenção desses comedouros e desses bebedouros, muitas vezes, a distribuição do alimento na calha
né? Às vezes, no início do galpão, você tem um box, a calha está cheia, mas aí, quando a calha dá toda a volta, às vezes, da ração, o início da calha, o fim da calha termina muito antes, você tem aves ficando aí 10, 12, 14 horas sem alimento até receber no outro dia, né? Então, muitas vezes, nós temos que observar um pouco mais a fundo essas questões, né? Então, por isso aqui eu trago para vocês a manutenção, a distribuição, o volume do alimento, seja da água, na quantidade e na qualidade, né, pessoal? Na qualidade também da água que está sendo distribuída. Obviamente, nós temos muitas vezes formulações, como havia dito antes, perfeitas, mas nós temos problemas de qualidade desse alimento, né? E o problema de qualidade não é porque a ração veio lá da fábrica com problemas, mas muitas vezes é um mero manejo de elevar um pouco a linha de comedouro para evitar que acabe aí subindo sujidades da cama e contaminando muitas vezes esse alimento, tá? Eu vou passando aqui para a questão do ambiente. Eu gostaria de passar o que eu considero o ponto mais crítico hoje dentro do sistema livre de gaiola, que é a questão da qualidade da cama. Só para que vocês tenham uma ideia, isso aqui são pintainhas, né, com 7, 10 dias, não muito mais que isso, já realizando banho de poeira, né, um comportamento de altíssima motivação para as aves. A importância da qualidade da cama, ela não é somente do ponto de vista sanitário, mas ela é extremamente importante também do ponto de vista comportamental para as aves, né? E eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, é até bonitinho de ver, porque nós vemos as galinhas já na fase de produção realizando esse comportamento quando vão para o piquete, mas ali elas estão já realizando muito desse comportamento, né? Então, é extremamente importante nós darmos um passo atrás e nós pensarmos, muitas vezes, a gente entra num galpão e você vê que a cama está úmida, tu vê o pessoal mexe cama um dia, mexe 2, mexe 3, e mexe, e não consegue encontrar muitas vezes, ou não consegue enxergar aonde que está a causa raiz daquele problema de cama, que vai emplastrando, que vai umidificando a cama, que vai endurecendo a cama, né? Então, aqui eu trago a importância de colocar o pessoal que está na lida de campo, que está lá dentro do galpão no dia a dia. A gente entende que os operadores, os colaboradores, funcionários precisam, né, de estar envolvidos muitas vezes com a lida do ovo, mas é extremamente importante que as pessoas tenham essa visão quanto a vazamento, quanto à altura de bebedouro, né? Cada vez mais a gente vê sistema de bebedouro tipo bico, né, o nipo utilizado nos galpões de postura, mas ainda vemos muito bebedouros do tipo pendular, e aí muita atenção, tá, pessoal? Isso aqui é uma constatação, assim, a altura desses bebedouros ela é extremamente crítica, porque as aves, quando elas se deslocam, se elas não conseguem passar embaixo desse bebedouro, elas vão batendo e vai derramando água. E aí você começa a ver cama mais umedecida sempre ao entorno de onde está esses bebedouros, né? Aqui a foto não está tão transparente, mas estava bastante úmida. Você vê que o bebedouro está regulado, então está bastante cheio. Então, além disso, nós temos um problema. Então, aqui eu coloco 30 centímetros, mas não está escrito em lugar nenhum. Isso aí é mais ou menos o tamanho de uma altura de uma folha A4, que é o que precisa de uma galinha de postura passar embaixo para evitar derramamento. Ela consegue alcançar bem e ajuda a preservar um pouco a qualidade da cama, né? E, obviamente, vazamentos, sejam eles quais forem, precisam ser solucionados. Se não solucionados, os vazamentos do bebedouro, a cama vai ficando, permanecendo úmida, se aquela cama não é removida, não é revirada, ela não é vista em tempo, nós temos esse problema. Isso eu chamo de sapatinho de galinha, tá? Mas eu falo que não é sapatinho de cristal, é literalmente sapatinho de excreta. É extremamente duro, gente, é extremamente pesado para a galinha. E hoje, se eu entrar no galpão, o produtor pode ter trocado a cama ontem. Ontem a cama está novinha. Se vocês enxergarem isso da sim para menor, porque esses foram os maiores que eu já vi no campo, tá? Dessa estrutura para menor, ele começa com uma bolinha bem pequenininha ao redor da unha, né? Dá para ver um pouco disso aqui. Podem ter certeza que teve algum lugar que teve vazamento e esse vazamento, essa cama úmida perdurou por um tempo, essa cama não foi manejada adequadamente e essa cama ela vai aglomerando nas pontas dos dedos, nas unhas, e ela é muito difícil de tirar, né? Tem uma tática ali para tirar, enfim, embaixo da água, com uma caneta indo ao redor com cuidado, não quebra, não tenta arrancar, que você vai arrancar a unha da ave. E aí, é isso aí, ó. Essas fotos tiradas aqui foram basicamente desse local, e vocês conseguem ver que tem algumas aves já mostrando essa estrutura. Então, nesse caso, inclusive, dificulta as aves até muitas vezes de conseguir empoleirar e subir numa estrutura de ninho.
Um outro ponto que é bastante crítico e requer um cuidado grande, e aí eu sei que tem aí o grupo do professor Irã, inclusive com a Caroline Mazocco também buscando um trabalho sobre amontoamento, é essa questão de como gerenciar e como manejar e como prevenir e quais são os fatores desencadeantes de amontoamento nos sistemas livres de gaiola, né? Então, assim, existem algumas alternativas que minimizam possíveis amontoamentos, inclusive postura em cantos de galpão, né, que é colocar alguma estrutura que impeça que as aves utilizem exatamente esse campo, puleiros nos cantos, mas as divisórias, dentre formando boxes nos galpões, ajuda muito a evitar amontoamentos ao ponto que nós tenhamos casos mais graves de mortalidade, né? Então, muita atenção a sinais possíveis de amontoamento que a gente sabe que realmente causa perdas e prejudica muito o bem-estar das aves. Um outro ponto relacionado ao ambiente se refere aqui aos sistemas de ninhos automáticos, né, com os slats na frente. Não é raro de se observar a campo problemas de montagem dos slats, né? E aí chega a pontos onde o slat não encaixa perfeitamente lá na montagem e acabam ficando espaços de assim, muitas vezes, para maior. Você vai ter vãos aí de 10 centímetros, 7 centímetros, e nesses locais ocorre um problema, muitas vezes, de a ave prender uma perna, até mesmo o funcionário acabar, claro, sendo maior do que esse vão, prejudicando. Então, assim, são pontos que não são difíceis de serem arrumados. Nesse caso aqui foi colocado uma chapa, né, por cima desse vão, mas aqui eu chamo a atenção das empresas que fazem as montagens desses equipamentos, né, do pessoal que trabalha com a montagem de equipamentos, sempre ficar atento para que evitar ao máximo ficar vãos muito maiores daqueles necessários para que o slat trabalhe, né, em questão de calor e frio. Tá? Um outro ponto que é bastante crítico, parece óbvio aqui eu estar falando, mas muitas vezes ele não é tão óbvio no campo, é a questão da ambiência. Ambiência com relação à temperatura, muito criticamente a ambiência com relação à concentração de amônia. Pessoal, não existe amônia, ou a amônia vai estar em 5 ppm ou até menos, se a cama não está úmida. Então, mais uma vez, aqui eu enfatizo a importância da cama com relação à produção de amônia. A amônia é volatilizada com a reação que você tem da presença de água com calor na cama. Então, se você entrar no galpão e sentir cheiro de amônia, que é o ponto que você consegue perceber, vai buscar onde está o vazamento, né? Sistema de ventilador e nebulizador tem que estar funcionando. O ventilador parado ali no canto do galpão não resolve para nada. Tem que estar funcionando, bicos funcionando. Muitas vezes há sistemas de nebulização que trancam muito o bico, né? Então, o que a gente sabe que ajuda muito é a colocação de filtro na saída dessa água que vai para a tubulação do nipo. Então, esse filtro ajuda a retirar pequenas partículas de sujidade, e com isso você tranca menos. Né? Muita atenção à questão de ninhos, mais uma vez, não basta apenas ter ninhos, tem que estar sendo limpos com frequência, não só por questão da qualidade do ovo, mas também porque a ave, quando ela vai fazer a postura, aquele ninho, ela subentende que é um ambiente para gerar a sua progênie. Né? Então, a ave tem um instinto de buscar ninhos mais escuros, ninhos, obviamente, que estejam com condições melhores de limpeza, e aí, se tem uma competição maior por ninhos, você vai ter uma predisposição de ovos de cama no seu galpão. Então, preste muita atenção, inclusive na disposição dos ninhos, quando forem ninhos manuais, para evitar incidência de luminosidade direto ali, para evitar de ter problemas. Puleiros, tá? As aves, o empoleirar, a gente vê passarinhos, né? A gente vê aves silvestres que utilizam muito o empoleiramento. O empoleiramento, pessoal, ele é um comportamento inato da ave e é uma forma de proteção. Quando escurece, a ave busca áreas mais elevadas por questão de proteção contra possíveis predadores. É óbvio que não tem predador, a gente espera que não dentro de um galpão, mas ela tem esse instinto para buscar. Vejam essa foto aqui, foi tirada aqui à noite, do lado de fora do galpão, vocês podem ver aqui as aves atrás da cortina. Rosângela, tem um modelo melhor de puleiro, um pior? Não tem. O que tem que se fazer é prestar atenção no design. O puleiro não pode ser tão fino e nem tão grosso que a ave não consiga agarrar com suas mãos e ficar confortável ali em cima. Também atenção à inclinação. O puleiro também não deve ser tão inclinado que dificulte a ave de subir de uma barra para outra. Então, atenção à inclinação. A gente sempre fala no máximo de inclinação
é aqui 45 graus, para permitir com que esse puleiro fique num formato de escada, mas uma escada que a ave consiga saltar de um nível para o outro. Chamo a atenção de vocês para a questão de provisão, da fornecimento de puleiro para as pintainhas, né? Por exemplo, o Certify Humane no referencial requer, a partir das 4 semanas, ao máximo que as aves já tenham acesso a puleiro, né? E é extremamente importante. Existe uma percepção muito errônea que se fala que aves criadas no sistema livre de gaiola têm fratura de quilha, fratura de perna, e isso não é verdade, pelo menos dentro da realidade que eu conheço. Por quê? Porque as aves são acondicionadas fisicamente e comportamentalmente ao voo e ao salto. Ou seja, ela tem musculatura e habilidade para saltar de um lado para o outro. Então, não é um problema mais para as aves essa questão. Então, não existe. Assim, eu não tenho registro e peço que se alguém tiver que, por favor, nos informe, porque aves criadas em sistema de piso ou com acesso a puleiro na recria, elas não apresentarão problemas com fratura lá na postura, tá? Outro ponto crítico, eu não vou me aprofundar aqui na questão das normas do caipira, nem nas normas do free range. Esse slide é único e exclusivamente para mencionar a vocês o seguinte: o caipira não determina a distância ou o posicionamento das portas do galpão. O referencial free range do Certify Humane determina que as portas devem estar ao máximo 15 metros uma da outra. Rosângela, tem que ser 15? Não. Pode ser 10, pode ser 8, pode ser 15. Agora, a preocupação que eu tenho, e eu alerto vocês também que trabalham, né, que tem vários ecossistema caipira, é ficar atento à quantidade de portas, porque as galinhas, elas vivem em subgrupos dentro de um galpão. Se você tem um galpão de 100 metros, é raro que uma galinha que está na frente do galpão, aqui perto da área de serviço, por exemplo, ela vai se deslocar até o lado oposto do galpão para sair numa porta ou numa portinhola. Então, você vai fazer o quê? Você diminui as probabilidades que essas aves acessem os piquetes. Com isso, você gera frustração para a ave, você perde a oportunidade de ter uma melhor condição de ambiente, uma aeração melhor do ambiente, diminui a pressão interna contra a cama. Então, prestem muita atenção com essa questão do sistema caipira. Quem está construindo sistemas ou reformando sistemas, priorizem a disposição das portinholas. E não façam portinholas mais baixas que 50 centímetros, porque a ave ela tem que conseguir passar livremente, tá? Aqui nós temos, demonstrando um pouco a questão dos piquetes, né? Então, aqui na foto da esquerda, a questão dos piquetes com uma árvore, no outro nós temos um sombreamento artificial. Por que eu estou apresentando isso para vocês? A ave, pessoal, quando a gente pensa em colocar uma sombra, uma árvore num piquete, a gente sempre pensa assim, eu preciso colocar a árvore contra calor, né? A galinha não pode sentir calor, se ela estiver com calor ou com sol, ela não vai utilizar o piquete. Pessoal, a verdade é que não é somente o estresse calórico, não é somente o calor e a temperatura ambiente externa que impacta o uso do piquete. As galinhas têm um instinto de proteção muito forte também contra predadores aéreos. Então, as áreas que estão descampadas, descobertas, sem uma proteção superior, e nesse caso pode ser um sombrite, pode ser uma malha, pode ser árvores, elas não vão acessar muito facilmente. Tive um relato recente de um produtor que estava me contando que mandou trazer um drone para fazer uma filmagem, umas fotos das aves nos piquetes, e aí quando o drone, eles nem estavam escutando ainda, o drone foi chegando, quando o drone chegou para fazer as fotos, não tinha mais uma galinha no piquete, tinham ingressado todas de volta para o galpão, quer dizer, o barulho, o som, tem experiência assim com gavião no campo também, vocês podem observar que a ave, quando ela tem que cruzar, ela sempre coloca mais velocidade, a maioria delas cruza com velocidade, né? Então, muita atenção à questão dos piquetes. Do ponto de vista da sanidade, atenção às lesões recorrentes, né? Sempre observar as aves, tirar um pouco do foco dos equipamentos, olhar para os animais, né? Eu vou deixar talvez para uma discussão mais à frente, mas foi inevitável que eu trouxesse aqui a questão, e muito rapidamente vou mencionar o tratamento de bico, né? Tratamento de bico, ela tem que fazer, olha, se você achar que você consegue ter um manejo o tempo todo, sem falhas, e quase que perfeito, você pode até pensar em deixar um bico intacto, porque se você tiver uma falha de manejo, e mesmo que você não a perceba, que ela seja sutil, ela pode ser um fator desencadeante para a bicagem. E aí nós temos diferentes cenários, diferentes graus
de bicagem, né? Nós temos o mais severo, que é o canibalismo efetivado, mas nós temos aí inícios de bicagem. Aqui nós produzimos um artigo, um informativo técnico para o pessoal do Mira, uma bolsista minha que está dentro do projeto do Mira, exatamente mostrando a progressão da bicagem. Então, eu sempre menciono assim, pessoal, fiquem atentos na formação do pompom no rabo da galinha, na cauda da galinha. Quando começa a aparecer um pomponzinho, parece que está querendo desfiar, pessoal, desconfiem, não é troca de pena, é galinha que está começando bicagem. Então, assim, a bicagem, ela é multifatorial, fiquem atentos também, quando a ave não está trocando a pena, que ela está sendo bicada, o canhãozinho da pena fica cortado, então observem que está cortado aqui, está cortado aqui. Rosângela, quando que tem uma bicagem ativa acontecendo no meu galpão? Pessoal, quando você tem rubor, quando você tem vermelhidão da pele, a pele da ave, ela é quase que pálida, clarinha. Quando você tem um grau de vermelhidão como esse, ou até mais leve do que esse, a ave está sendo bicada. Alguém está lá assim, ó, na pele dela, que está causando esse processo inflamatório. Então, muita atenção, né? Isso aqui é uma situação muito desagradável. Realmente, eu entrei no galpão numa ocasião, vocês podem observar na cauda, quase todas as aves estão bem vermelhas aqui, e eu escutava bater, né? Eu escutava bem esse som que vocês estão ouvindo, assim, eu disse, mas de onde é que está vindo esse barulho? Fui olhar para o comedouro, as aves sem ração, era 5 da tarde, elas estavam ingressando de volta do piquete, não tinham o que comer, por busca de alimento, e praticamente todas as aves com diferentes graus de bicagem, inclusive várias delas com bicagem ativa. E as pessoas não tinham detectado isso. Então, por isso, assim, ó, muita atenção, pessoal, assim, ó, muita atenção na detecção precoce de bicagem. Muita atenção, a gente tem que treinar um pouco melhor. Isso aqui é uma enfermaria, babá enfermaria, vocês estão vendo várias aves bicadas com diferentes graus, então, se dá uma chance de recuperação para essas aves, né? Mas atenção àquelas que realmente têm um prognóstico negativo e não tem muito o que fazer. Então, assim, esse olho está aqui para enfatizar treinamento de pessoal para conseguir enxergar quando que bicagem está começando a ocorrer no galpão. E se está ocorrendo, fazer um brainstorming, quais são os fatores que estão levando a isso? Ou quais são os fatores, tá? Questão de manejo de gestão, aqui só para abordar a questão de registros. Então, registros são muito importantes, mas não adianta nada ter os registros se você não para, você, teu técnico, teu veterinário, teu zootecnista, não para o momento para pensar, olhar os dados e ver o que os dados estão te dizendo, sabe? Registro não serve para nada se não houver alguém que pare em algum momento e faça uma análise crítica e tire uma conclusão desse material, né? Então, assim, a capacitação de pessoal é ponto-chave do processo, ele é crítico para o sistema livre em gaiola, ele se torna ainda mais crítico porque existem vários fatores que têm que ser observados no sistema livre de gaiola. A ave tem um perfil, ela tem um ritmo, né, circadiano, um ritmo comportamental diário, e ela vai seguir aquele padrão quando a gente vê um desvio daquilo, prestar muita atenção. Esse aqui é só um vídeo, eu estou com pouco tempo, mas esse aqui é só um videozinho que está mostrando um pouco das aves. Você observa aves tomando banho de poeiras, observa algumas voando, algumas bebendo, algumas comendo. Então, quer dizer, você tem que estar observando o que esses animais realmente estão fazendo, né? E observe a importância da cama, as aves tomando banho de poeira, né? Quer dizer, se a cama está ruim, as aves, inclusive, não conseguem realizar esse comportamento, né? Então, assim, olhar clínico aos detalhes, né? Aves muito altas no galpão, a branquinha voa, gente, elas são incríveis, assim, você encontra elas em locais, isso aqui um pé direito, sei lá, de 4,5 metros, elas estão lá em cima, né? Mas fiquem atentos, ela está lá para divertir? Não, se eu vejo uma ave tão alta desse jeito, ou ela é uma galinha corrida, ou ela pode ser uma galinha que está improdutiva, ou ela está sendo bicada, algumas boas podem ser lá em cima, podem, mas tem que chamar atenção, tá? Chama atenção esse tipo de comportamento. Aves por trás sendo bicadas, escondidas embaixo de ninhos, embaixo de linha de comedor, embaixo de linha de bebedouro. Se você está caminhando no galpão e você vê que todas as aves saem do lugar e aquela lá não se moveu, desconfie. Alguma coisa não está certo, né? Por fim, pessoal, assim, ó, acidentes acontecem, né? Tranca o pé num puleiro, enrosca uma unha numa calha. Então, assim, tem que pensar assim, acidentes e incidentes, pensando do ponto de vista de bem-estar, né, das aves, acontecem, mas o que eu faço numa condição de emergência? O que eu faço se acontece incêndio? Acontece uma inundação, né? A gente está tendo tantos extremos climáticos hoje. Então, assim, quais são as ações
Estou preparado para tomar ações imediatas que mitiguem qualquer problema de bem-estar aos animais? Então, assim, se questionem e parem e pensem, né, o que fazer numa falta de água, por exemplo, tá? Para finalizar a questão de manutenção, então, são vários detalhes que podem causar lesões aos animais, então, atenção aos mínimos detalhes que muitas vezes se tornam grandes se a gente não for fazendo a manutenção de equipamentos. Então, para finalizar, pessoal, eu tenho essa breve hashtag, né, que eu criei aqui, então, assim, ó, bem-estar, hashtag bem-estar animal, é mais manejo, mais animais imunocompetentes, menos doença, e mais produtividade. Então, quer dizer, quando eu falo manejo, eu incluo aqui manejo nutricional, relação colaborador, funcionário com as aves, manejo nutricional, engloba tudo, manejo sanitário, né? E com isso nós temos aves melhores, mais resistentes, e nós temos, sim, uma produtividade melhor. Né? Eu posso relatar a vocês e encorajo aqueles que estão ingressando no sistema livre de gaiola, ou aqueles que já têm experiência, observem, pessoal, o relato que nós temos é que as aves ingressam num pico de postura e nós temos uma permanência de alta produtividade, de taxa de postura nas aves criadas no sistema livre de gaiola, muito mais prolongado do que nós teríamos dentro dos sistemas de gaiola. Tá? Então, assim, eu encorajo vocês a fazerem essa análise nos dados produtivos de vocês. Então, com isso, né, eu só finalizo. Talvez alguns de vocês já viram esse slide, e eu gosto muito dele, e eu continuo mostrando ele, porque a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Hoje nós estamos num patamar que eu até me arrepio, eu fico emocionada quanto ao bem-estar, né, e vendo o quanto tem evoluído, talvez em algumas espécies mais, outras menos, mas eu sei que com colaboração, com conhecimento técnico, com parceria com a indústria, com conhecimento científico, a gente tem conseguido melhorar e agregar também mais conhecimento ao campo. Então, com isso eu finalizo, deixo à disposição o meu e-mail. Mais uma vez eu agradeço ao Mira, peço desculpa, acho que eu passei uns 5 minutos ali do meu tempo, e fico à disposição. Muito obrigada.